Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos começar a conversar um pouquinho mais aprofundado sobre a configuração eletrônica e a tabela periódica, certo? Bom, gente, eu costumo dizer o seguinte em relação à configuração eletrônica e a sua ligação com a tabela periódica. A tabela periódica ela seria um mapa, certo? E a configuração eletrônica ela seria como se fosse uma bússola. Então você sabendo ali se localizar, sabendo ali as direções, você vai encontrar o elemento químico na tabela periódica, certo? Então, a configuração eletrônica, ela te ajuda a localizar um elemento na tabela periódica. Essa é uma das melhores coisas, melhores ferramentas que nós temos da tabela periódica, a configuração eletrônica. Se você é uma pessoa afiada em configuração eletrônica, você vai entender muito bem a tabela periódica, certo? Então eu quero passar aqui algumas dicas que são extremamente importantes para o assunto de tabela periódica, ok? Então vamos começar a mesclar algumas coisas. O que a configuração eletrônica pode me informar em relação à tabela periódica? Vamos lá, primeiro vamos pegar um elemento qualquer. Eu vou pegar, por exemplo, aqui o potássio, certo? Gente, o potássio na tabela periódica, ele tem o seu número atômico, vou fazer ele um pouquinho mais aqui em cima, ele tem o seu número atômico igual a 19, ok? Professor, o que significa mesmo o elemento ter 19 como número atômico? Bom, 19, número atômico representado pela letra Z, 19 significa que ele tem 19 prótons, ou seja, 19 partículas positivas lá dentro do seu núcleo, ok? E quando esse átomo é eletricamente neutro, como é o caso aqui, de todos os elementos da tabela periódica, todos eles estão neutros. E qual que é a característica? O número de prótons ser igual ao número de elétrons, certo? Então a informação do número atômico é de extrema importância para nós, porque ele vai nos mostrar quantos prótons e quantos elétrons esse átomo tem. E para a configuração eletrônica, nós temos que utilizar a informação, precisamos da informação de quantos elétrons nós temos. Beleza, então o potássio tem 19 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele, usando o diagrama lá de Linus Pauling de energia. Então lá, 1s2, 2s2, 2p6, só para relembrar, né, aqui já foi 10 elétrons, ok? 2 no nível 1s, 2 no nível 2s e 6 no nível 2p. Bom, o próximo nível aqui seria o 3s2, ok? Então aqui dos 19 foi 12, então 3p6. Então agora aqui já foram 18 elétrons, só mais um, próximo subnível 4s1, beleza? Então fizemos a distribuição eletrônica desse camaradinho aqui, fazendo em ordem crescente de energia. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1, ok? Lembrando sempre que esse diagrama funciona nas diagonais na distribuição energética. Joia? Então aqui 3s2, depois 3p, 4s. Então por isso que eu segui essa ordem. Ou seja, essa forma mais geométrica que eu fiz ali no começo, ela me ajuda a entender quantas camadas eletrônicas nós temos, certo? Por exemplo, deixa eu só apagar aqui para não ficar poluída a imagem. Então aqui, por exemplo, aqui me mostra quantas camadas eu tenho. Então camada K, primeira, L, a segunda, M, a terceira e N, a quarta. Aí eu pergunto para você, o que o número de camadas pode me mostrar em relação à tabela periódica? Uma informação extremamente importante. Simplesmente, a quantidade de camadas que esse átomo possui, de camadas eletrônicas, vai me mostrar em qual período da tabela periódica ele está. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4. 4 camadas eletrônicas. Ou seja, se o potássio tem 4 camadas, isso significa que ele está no quarto período da tabela periódica, certo? Então isso daqui, gente, é metade do caminho. Porque eu preciso saber a localização desse elemento
no período, na linha vertical, e na família, horizontal, e na família, no grupo que ele está, na ponta vertical. Ou seja, metade do caminho já está feito, só de saber quantas camadas ele tem. Eu já sei que ele está aqui, ó, no quarto período, na quarta linha horizontal, certo? Agora basta achar em qual grupo, em qual linha vertical ele se encontra. Beleza, professor, vamos lá então. Então, o quarto período. Bom, então o número de camadas me mostra o período. Agora, para eu saber o grupo, professor, como é que eu vou fazer? Aonde, que recurso eu vou utilizar? Simples. O primeiro passo para te ajudar nisso daqui vai ser o subnível mais energético. Sério, professor? O subnível mais energético? É esse subnível que vai te mostrar normalmente a localização. Vai te dar um parâmetro muito bom da localização desse elemento. Por quê, professor? Dependendo de qual for o último subnível, ele vai te lançar para algumas regiões da tabela periódica. Sério? Sério. E eu vou te mostrar, até conversamos isso na última aula. Por exemplo, quando termina em S, pode ter certeza, esse elemento ou está no grupo 1 ou no grupo 2 da tabela periódica. Sério, professor? Opa, confundi a caneta, deixa eu só pegar uma canetinha aqui. Aí. Então, olha aqui, ó. Terminou em S, pode ter certeza, ou está no grupo 1 ou no grupo 2 da tabela periódica. Então, aqui, ó, grupo 1, metal alcalino, grupo 2, metal alcalino terroso. Então, por exemplo, o potássio. O potássio, ele com certeza deve estar ou no grupo 1 ou no grupo 2 da tabela periódica. Sério, professor? Sério. Bom, agora, professor, você já tem um parâmetro muito bom, porque das 18 famílias, a gente já restringiu apenas 2. Agora temos que só adivinhar se está no grupo 1 ou no grupo 2. Que parâmetro vamos utilizar para desempatar? Aí que vem a coisa mais interessante. O número de elétrons na camada de valência. Ou seja, quantos elétrons ele tem na última camada. Por quê, professor? Se você lembrar de uma antiga regra que talvez você já deve ter visto, que quem está no grupo 1 era chamado antigamente, né, de grupo de família 1A. E qual que é a ideia? Quem é do grupo A é um elemento, né, esse grupo A, família A, era chamado de elementos representativos, certo? Então, até é importante você dar uma notadinha nisso daí, por mais que seja algo meio antigo, mas ainda é útil para nós. A antiga família A, né, hoje em dia chamamos de elementos representativos. Ok? Qual que é a ideia da família A, dos elementos representativos? É que eles têm uma característica muito importante. Quando a gente lembra desse nome 1A, 2A, 3A, nos vem uma ideia muito boa. Do grupo 1, ou seja, a antiga família 1A, o número da família A que esse elemento se encontra é o número de elétrons que ele tem na sua última camada. Como é que é, professor? Por exemplo, grupo 1, antiga família 1A. Então, ele tem um elétron na camada de valência. Grupo 2. Bom, é a antiga família 2A. Quantos elétrons ele tem? Bom, se ele é da família 2A, então ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Ok? Então, 2 elétrons na sua camada de valência. Professor, agora e o grupo 3A, a família 3A? Temos que lembrar, gente, os elementos representativos, eles dão um salto na tabela. Começa aqui no grupo 1, grupo 2 e dá um salto aqui para o grupo 13, certo? Grupo 13 e vai até o grupo 18, ok? Esses são os elementos representativos da tabela. Grupo 1, grupo 2 e pula lá para o grupo 13 e vai até o grupo 18. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, beleza? Então, aqui, ó, grupo 3. Grupo 13, quer dizer, né? Pulamos lá para o grupo 13, que é representativo. Bom, o grupo 13 é só você desconsiderar o 1, que você sabe qual família A. Então, 13, desconsidera 1, fica 3A. Então, 3A, 3 elétrons na sua camada
de valência, na última camada. Grupo 14. Tira um 1, esquece um, finge que não existe. 4A. 4 elétrons na sua camada de valência. Grupo 15. Esquece um, 5A. 5 elétrons na sua camada de valência. Grupo 16. 6A tem 6 elétrons na sua camada de valência. Grupo 17, esquece ali um 7A. 7 elétrons na sua camada de valência. E o grupo 18, certo? Nosso último grupo aí dos representativos. Eles vão ter, então, aí 8 elétrons, né? Família 8A. Oh, meu Deus. Tá bugando o negócio aqui. Grupo 18, chamado de 8A. 8 elétrons na sua camada de valência, beleza? Então, isso aqui é uma informação muito importante. É bem legal você ter isso daqui com você, na sua cabeça aí, porque vai ser muito útil para nós. Beleza, professor. Então, vamos dar uma olhada na camada de valência. Eu sei que está no grupo 1 ou no grupo 2, o tal do potássio. Vamos desempatar. Última camada é a camada N. Beleza, professor. Quantos elétrons ela tem? Um só. Pronto. Se ele tem um elétron na camada de valência, ele é do grupo 1. Tranquilo? Pronto, matamos a charada. Então, o potássio, por ter esse um elétron na sua camada de valência e ter como subnível energético o S, pronto, já entendemos que ele é do grupo 1 da tabela periódica, certo? O chamado metal alcalino, ok? Então, gente, você tem que seguir esse esquema. Isso aqui salva a sua vida. Então, você fazendo a distribuição eletrônica, primeira coisa, período. Conta quantas camadas tem. Você já sabe em qual período está. Quero saber o grupo, pelo menos uma localização geral. Olha lá para o subnível mais energético. S. Opa, S ou é 1 ou é grupo 2. Para desempatar, vejo quantos elétrons tenho na camada de valência. 1. Então é grupo 1. Metal alcalino, no caso do potássio. Beleza? E isso, gente, segue para todos os outros, certo? Nós estamos tratando aqui especificamente do grupo 1. Quero falar do grupo 1 especificamente nessa videoaula. E eu quero mostrar para vocês uma coisa que se repete no grupo 1, já que estamos falando do potássio, que é do grupo 1, que é uma informação bem útil para você e bem importante aí no ensino médio. Você percebe, gente, que a última camada, que é a camada N, ela sempre está acompanhada, 4, porque é a última camada dele, e S. Né? Eu falei para você que sempre o grupo 1 e o grupo 2 vão terminar em S. O último subnível sempre vai ser o S. Beleza. Você percebe que ele está no o número do período aonde o potássio está, eu vou representar por N. Ou seja, esse N significa número do período, certo? O número do período que esse elemento se encontra. E o que acontece? Todos os elementos do grupo 1 vão ter uma característica. Qual característica, professor? A camada de valência deles vai apresentar sempre uma repetição de NS1. Como assim, professor? Simples. N é um número do período. N é um número do período aonde o elemento se encontra. Por exemplo, pegue sua tabela periódica. Se você pegar o lítio ele está no segundo período da tabela. Certo, professor? Essa é a fórmula geral, é a formulazinha geral da camada de valência do grupo 1. Se você sabe o período onde esse elemento se encontra, você sabe o valor desse N. E, consequentemente, o S1 se repete para todos eles. Por exemplo, o lítio. O lítio ele é um elemento
que está no segundo período da tabela. Ok, professor? O que tem? Por ele estar no segundo período da tabela, como é que é a camada de valência dele? Simples. NS1. O N, no caso, para ele, vale 2, porque ele está no segundo período. Então, sem saber quantos elétrons o lítio tem, eu posso colocar aqui, a camada de valência dele será 2s1. Sério, professor? Você pode colocar a camada de valência dele sem saber nem o número de elétrons? Pode perceber, eu não falei nem o número de elétrons que o lítio tem. Mas por ele estar no segundo período e ser do grupo 1, eu já posso dizer como que é a camada de valência dele. 2s1, por ele estar no segundo período. Então, S1 é a configuração geral, é a configuração de todo mundo que é metal alcalino, ok? Isso pode ser útil na maioria das vezes. Para você desvendar uma configuração eletrônica, você olha lá, S1, aí você olha 3S1, então está no terceiro período metal alcalino, certo? Por exemplo, vamos dizer que a terminação de um elemento deu 1S1 como camada de valência. O que você vai fazer? Bom, a configuração S1 é o quê? É do grupo 1, dos metais alcalinos. Como esse número aqui é o 5 e ele representa o período, nós temos então que esse elemento está no grupo 1, é metal alcalino, e no quinto período da tabela periódica. No caso, quem seria esse, professor? Seria o rubídio, certo? O rubídio está no grupo 1, quinto período. Ok? Bom, gente, então, na maneira mais geral, eu te mostrei a fórmula geral do grupo 1, NS1, só que o principal, o grosso mesmo que você precisa entender e saber, é exatamente o que eu detalhei aqui em cima, no começo. Pega um elemento, faz a distribuição eletrônica dele, certo? Conta quantas camadas ele tem e você vai saber o período que ele se encontra. Beleza? Coloca lá a distribuição em ordem crescente e veja quem que é o último subnível. Terminou em S, é grupo 1 ou grupo 2? Quantos elétrons na camada de valência? 1. Então, 1 elétron na camada de valência, grupo 1, metal alcalino. Tranquilo? Esse é o grosso modo. Essa aqui seria, vamos dizer assim, uma fórmula geral para a galera que é do grupo 1 da tabela periódica. Beleza? Todos eles vão apresentar essa configuração. Ok? Bom, gente, então era isso por essa videoaula. Tratei com vocês especificamente o grupo 1 da tabela periódica. Na próxima aula eu vou tratar o grupo 2, beleza? Vai ser um pouco mais prático, porque vocês já entenderam como é que é o procedimento. E eu só quero mostrar realmente aí o grupo 2. E quem sabe tem até mais os outros grupos dentro da próxima aula, beleza? Então acompanhe a nossa próxima aula.